Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para apresentar mais um episódio do Podcar. Hoje a gente vai ter uma verdadeira aula que o cara que a gente convidou aqui é fera, hein? Já agradecendo a Delphi, que foi quem nos cedeu esse convidado de honra aqui. Eu tenho o prazer de receber Fernando Marcelino, ele é o engenheiro técnico e também é piloto da Delphi. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, o prazer é todo nosso estar aqui participando com vocês. E já vamos aproveitar, já fiquei sabendo ali, a produção já me soprou que o cara também, né, participa de podcast e tal, então o cara tem bagagem, vamos explorar isso daí. Ô, Fernandão, primeiro quero saber um pouco de você, né, falar um pouco de mim até pra gente dar uma quebrada no gelo, tá? Eu tenho apenas 42 anos, tô aprendendo, venho do mundo das motos, então tô tendo o prazer de poder aprender mais sobre os carros aqui na Mercadocar. Tenho cada dia ali aprendido mais com o pessoal de compras, o pessoal do próprio marketing, que é a área que eu estou inserido ali. Enfim, todo mundo dá esse apoio. E agora eu vou aprender muito com você, estou muito honrado com essa sua participação. Então, queria que você falasse um pouquinho para a gente de quem é você. Olha, eu sou o Fernando Marcelino, já estou no ramo automotivo há 28 anos. Maravilha. Sou apaixonado por carro, desde pequeno. Aliás, a minha mãe falou que a primeira palavra que eu pronunciei não foi nem papá nem mamá. Foi cal. Já era. Já era. Ali eles viram que iam ter trabalho. Ali já a gasolina já entrou na veia, né? E meu pai era preparador de carro de corrida, foi mecânico há muito tempo. Não tinha legal. jeito, né? Aí, você acompanhava isso? Desde pequenininho você ia com seu pai? Desde pequeno. Muito legal, Eu chegava a dormir no experiência autódromo. única, hein? Que é difícil em ter, né? Se a gente ter essa proximidade com alguém que faça isso. Né? E a minha infância inteira foi ali ao redor do Autódromo de Interlagos, né? Eu nasci, morei e moro até hoje bem colado do autódromo, né? Ah, legal. Então, às vezes quando tinha 1000 milhas, nossa, eu tinha 11, 12 anos de idade. E a pé lá pro autódromo? A pé, eu vou até hoje, né? Todo dia eu vou andar lá no autódromo. E eu dormia no autódromo quando ia assistir 1000 milhas. Dormia lá dentro. Então a sua infância praticamente já foi baseada com o carro inserido, né? Vendo seu pai, acredito que com as brincadeiras também, enfim, conta um pouco pra gente isso daí. Olha, no final bem na parte final mesmo do cartódromo de Interlagos tem uma descida. E ali a gente brincava de carrinho de rolemã. Foi ali que começou a minha paixão por carro de corrida mesmo, né? Eu via lá na oficina, o barulho do carro, aquilo me encantava, né? Mas quando eu comecei a andar de carrinho de rolemã, aquela disputa, para você ter uma ideia, a gente organizava campeonatos. E alguns pilotos de kart participavam do nosso campeonato de carrinho de rolemã. Eu imagino. Então ali começou toda a minha história de gostar de carro, de querer me dedicar a esse mundo, né? Que é o mundo automotivo. Mas meu pai é mecânico, meu pai falava assim, filho, vai estudar. O mecânico é o profissional que vende o almoço para comer a janta. Você quer o que com isso aqui? Vai ser alguém. Mas não adiantou, depois de 26 anos na área financeira, eu abandonei tudo para montar uma oficina mecânica. Maravilha. Eu só quero voltar um pouco nessa questão da rolimã, que agora eu vou falar pra vocês, gente. Eu fiquei com inveja desse rapaz aqui, porque eu também brinquei muito isso daí. Só que a gente brincava nas avenidas, e na época não tinha um trânsito tão maluco quanto tem hoje. Então, o Fernando atravessava as avenidas, não queria saber se estava farol vermelho, verde, atravessava de qualquer jeito. Mas você teve uma oportunidade única, que é correr de rolimã em Interlagos, hein? Então, é pra poucos isso daí. A gente gostava muito, né? Às vezes arrancava um tampão no dedo, né? Isso aí faz parte. Se não fizer isso, não viveu, né? A digital sumia, né? A digital sumia, tanto ficar empurrando no asfalto. Mas foi uma infância muito boa, né? Imagino, que bom, cara. Que bom que isso aí hoje em dia é raridade, né? Hoje em dia a molecada só fica nesse tal de celular, só no mundo digital e esquece um pouco, não tem a oportunidade de viver essas coisas que a gente viu, né? Acho que se falar de carrinho de rolemã pro moleque hoje... Não sabe nem o que é, né? Vai dar um Google lá, né, pra entender o que é. Não sabe nem montar, vai procurar alguma loja pra saber se tem pronto, né? Isso aí. Pessoal, agora vai começar a aula, hein? Vamos entrar na parte técnica da coisa, Fernando. Nós viemos aqui para explorar. O Fernando, ele entende de vários componentes, de várias situações, mas a gente vai falar basicamente de bobina de ignição. Então, eu vou ter essa aula aqui, o pessoal que está assistindo vai ter essa aula hoje com você aqui, Fernando. Queria que você falasse pra gente primeiro o que é, né, a bobina de ignição e qual a função dela nos carros. A bobina de ignição, na verdade, o que ela faz? Ela transforma baixa tensão em alta tensão para poder gerar uma faísca na vela, para poder queimar aquela mistura de ar combustível, né? Então, através de um fio positivo, que vem do pó-chave, ela recebe a energização, 12 volts da bateria, e ela transforma na bobina, né? Tem todo o enrolamento elétrico ali dentro, ela transforma essa baixa tensão em alta tensão.
Para você ter uma ideia, antigamente as bobinas giravam em torno aí, aquelas bobinas mais antigas, aquela chamada bobina asfáltica, né? Geravam uma tensão em torno aí de 12 a 15 mil volts. Essas bobinas mais modernas, elas geram em torno de 25, 30 mil volts. Então Pesado, hein? é bem pesado, Pesado. né? É bem pesado. Então ela é o componente responsável por transformar essa baixa tensão em alta tensão para produzir a faísca na vela para poder fazer essa queima do ar combustível dentro do motor. Legal, fala um pouquinho pra gente um pouco mais, você acabou de tocar nesse assunto, mas eu achei interessante, curioso, explorar um pouco mais dos tipos, né, de bobinas e tem essa diferença pro carro moderno, assim, o que você acha que basicamente mudou nesse elemento, nesse componente? Tá. Vamos lá. Vamos falar um pouco das mais antigas. Vamos começar Certo. com as asfálticas, que eram as bobinas que eu falei que geravam em torno de 8 mil, 12, 10 mil, 15 mil volts de potência. Elas eram umas bobinas que eram comandadas por um distribuidor. Então ele fechava um circuito e energizava então as velas, né, para produzir a faísca através de um distribuidor. As bobinas mais modernas, elas são controladas eletronicamente. Então ele tem uma caixinha eletrônica para aquelas mais antiguinhas, né? Ou tem um comando eletrônico por uma ECM que aterra o fio e manda um sinal de aterramento para a bobina para ela poder transformar essa baixa tensão em alta tensão. Então a gente tem alguns tipos de bobina. Por exemplo, a gente tem as bobinas individuais. É uma bobina por cilindro, então ela vai conectada diretamente à vela. Aí você tem menos perda também de tensão, o que garante uma faísca mais eficaz. A gente tem as bobinas duplas, que são as bobinas que elas geram 2 faíscas por ciclo, que a gente chama de centelha perdida. Então ela gera 2 faíscas por ciclo, também gera uma tensão muito alta e garante, né, que a vela gere uma faísca bem eficiente para queimar essa mistura de ar combustível, né? E a gente tem a bobina que nós chamamos de bobina régua. É uma bobina acoplada, né? E ela também gera uma tensão muito alta. E o diferencial dela é que ela pode gerar múltiplas faíscas. Isso é mais para aqueles motores que necessitam atender uma determinada legislação. Então elas geram faíscas múltiplas para poder queimar não só a mistura de ar combustível, mas queimar também o residual que sobra ali no cilindro depois da combustão. Maravilha. Falou engenheiro, quem né? Será que o cara tem conhecimento técnico ou não? A gente está sempre aprendendo, né? Assim, Lógico, eu costumo dizer assim, nas minhas palestras, nos meus cursos, que a gente sempre vai aprender alguma coisa. Então, se você estiver na frente de um cara que o cara fala assim, eu sei tudo, vai embora. Corre porque é um mentiroso. A gente está sempre aprendendo. Então, o Fernando não sabe tudo, o Fernando está sempre aprendendo. Então, nesses 28 anos que eu tenho de reparação automotiva, eu busco sempre melhorar aquilo que eu passo para as pessoas nos meus treinamentos, nas minhas palestras. E a gente só consegue isso através de ir buscar mesmo as informações, né? Então, eu estou sempre aprendendo, né? Isso é o mais importante, né? E é justo, é bem legal isso que você falou. E quais são os sintomas mais comuns, assim, de defeito numa bobina de ignição? A gente pode ter alguns, olha só. Por exemplo, uma bobina que está com aterramento ruim. Tá? Se tem um aterramento ruim, seja da bateria ou até mesmo do modo de ignição, o carro começa a falhar. Ele dá umas falhas, que no popular o pessoal fala, está engasgando. Né? Então ele tem essas falhas, o motor perde ali a força e passa a não andar direito. A gente tem um alto consumo de combustível, porque a vela não consegue gerar a faísca necessária. Então a gente começa a ter aí uma perda da eficiência da combustão, que aumenta o consumo de combustível. Pode ter trepidação no motor. Então, por exemplo, uma vela está falhando, mas está falhando porque a bobina não está atuando direito. Então o motor passa a ter uma velocidade do pistão diferente de um do outro. Então quando você tem um cilindro que está com boa queima de combustível, você tem uma velocidade maior do pistão. O cilindro que você tem uma perda dessa eficiência, o pistão ele desce mais devagar, porque não tem uma combustão muito grande. Então o que acontece? Desbalanceia o motor todo. Ele trabalha desregulado. Exatamente, ele trabalha trepidando. Então você sente a trepidação do motor por causa de um problema de bobina. A gente pode ter assim também o sintoma do carro não ter aceleração rápida, ou seja, você está numa retomada de aceleração, você pisa no acelerador, a aceleração não vem. Você fica vendido ali. Você pode ter um problema na bobina também.
Esse problema da bobina específico, de falta de aceleração rápida, pode até ser que ela não esteja, que a vela não esteja gerando uma faísca muito boa, mas gera faísca, mas ela é muito baixa. Então, quando ela é uma faísca baixa, você não tem uma boa queima. Não tem essa combustão mais efetiva, automaticamente o carro perde a força. E como é que a gente testa, Fernando, para saber se a bobina está funcionando corretamente? Quais são os procedimentos, né, para a gente fazer isso? Bom, primeiro a gente começa com o básico, que é a inspeção visual. Então, a gente vai checar os conectores, para ver se o conector não está mal encaixado. A gente começa a também verificar se não tem rachaduras nos cabos, naqueles que usam cabo de vela, né? Para ver se não tem rachadura no cabo de vela, porque aí tem fuga de corrente, né? De voltagem. A gente dá uma olhadinha também no final da bobina, onde encaixa na vela, se não tem indício de queimadura. Porque esses indícios de queimadura significa que você tem uma perda ali de energia e com isso você não gera uma eficiência na faísca da bobina. Passando por essa inspeção visual, a gente pode fazer um teste com multímetro. A gente vai primeiro medir o primário da bobina, né? Onde deve ter uma resistência baixa. E aí a resistência baixa eu não posso até te falar, é de tantos ohms, porque cada bobina ela tem uma resistência diferente. Então o ideal é você consultar um manual técnico, uma literatura técnica daquela bobina específica para saber qual que é a tensão, qual que é a resistência que tem que ter naquele primário. Bom, se está tudo ok, a gente consegue testar o secundário da bobina. O secundário da bobina você testa lá de um primário com um secundário, aí você vai ter o contrário, você vai ter que ter uma resistência alta. Quanto que é essa resistência? Precisa também olhar numa literatura técnica da bobina para a gente saber qual que é essa resistência. Passou por isso aí, você pode fazer também um teste prático. Só que esse teste prático, ele não é um teste conclusivo. Você pode retirar a bobina do cilindro, coloca uma vela e pede para alguém da partida. Você vai ter que aterrar essa vela em algum ponto de massa ali do motor e vai observar para ver se essa vela está centelhando, né? Ou seja, está produzindo faísca. Só que, mais uma vez, esse teste ele não é conclusivo. Por quê? Porque você não sabe a intensidade dessa faísca. Ela pode estar centelhando, porém com uma intensidade baixa, que vai prejudicar a combustão. E aí você também tem aquele sintoma. O veículo não tem retomada de aceleração, o veículo está fraco, em subida sobe muito devagar. O ideal mesmo é você fazer um teste com osciloscópio. Porque com o osciloscópio você consegue ver toda a onda da bobina e a intensidade da faísca. Esse seria o teste mais completo. Só que assim, se você optar por fazer esse teste da faísca, cuidado. Né? O ideal é você levar o carro no mecânico, numa oficina especializada, onde o pessoal é capacitado para fazer isso aí, porque você pode tomar um choque e aí você nunca mais vai esquecer. Aí vai aprender a lição, né? Que está produzindo faísca, né? Não importa se ela tá alta ou tá baixa, mas está produzindo choque ali. Não vai querer fazer mais. Não vai. Ô, Fernando, já pegando esse gancho, tem alguma coisa recorrente que pode causar falha nesse produto? Sim, a gente pode assim, olha, o mais comum dessas falhas são bobinas mal fixadas. Então elas podem vibrar e pode causar algum problema interno na bobina. Essas vibrações podem ser por diversos fatores. Por exemplo, se eu tenho um coxim do motor quebrado, o motor vai balançar. Por mais que a bobina esteja fixada, ela também vai vibrar. Então essa vibração pode causar um problema interno na bobina. Você pode ter um problema de suspensão no carro. Olha que coisa interessante, né? Um problema de suspensão pode afetar uma bobina? Pode. Por causa da trepidação. Água. Pessoal que lava motor. Se você perguntar para um engenheiro se pode lavar o motor, ele vai ser categórico e falar que não, o motor não é feito para lavar. Porém, eu digo que pode, contanto que você tome alguns cuidados, principalmente com conectores elétricos. Por quê? A água, quando cai no conector elétrico, se ela penetrar, ela pode causar uma eletrólise. E isso pode danificar o conector. Então o conector às vezes fica isolado, ou às vezes ele até corta esse conector. E aí você passa a ter um problema de deficiência de gerar essa baixa tensão e alta tensão na bobina. O que pode acontecer também é o superaquecimento da bobina. Às vezes o lugar onde a bobina está fixado não troca muito o calor. Então a bobina vai aquecendo e vai diminuindo o poder de queima do combustível em função de não estar gerando essa faísca na vela. Existe um outro fator também de superaquecer a bobina. O pessoal que faz reprogramação de módulo.
Então eles alteram o duel da bobina, né, que é o tempo de ele carregar e descarregar, e com isso a bobina começa a superaquecer. Superaqueceu a bobina, fatalmente ela vai perder a eficiência. Maravilha, já pegando também esse gancho, digamos que já era, a bobina ela tem que ser trocada, ela é trocada sozinha ou é um conjunto de elementos que vem com ela? Olha só, não necessariamente você tem que trocar a bobina e trocar a vela de ignição, por exemplo. O ideal seria você analisar tudo aquilo que está envolvendo o sistema de ignição para você decidir se você vai trocar tudo ou não. Vamos dar um exemplo aqui. Você detectou que realmente a bobina está com uma falha. Então você precisa substituir a bobina. Eu vou substituir as velas de ignição? Primeiro vamos inspecionar a vela. Se a vela que trabalha junto com a bobina, nesse conjunto de ignição, ela estiver desgastada, o ideal seria que você trocasse as velas também. Por quê? Existem alguns carros que é difícil você chegar a um componente para trocar. Dá mais trabalho. Então, se você puder trocar a vela junto com a bobina, você vai eliminar esse problema de repente, você sai com o carro e passa ali uma semana, alguns meses, volta porque tem uma vela falhando. Então, assim, Vamos lá, pode tomar uma aguinha, fica tranquilo. Engasgado aqui. Até eu vou tomar também. Começa a falar, a garganta começa a secar, né? Então, assim, não necessariamente você tem que trocar a vela de ignição junto com a bobina. Mas seria o ideal você dar uma inspecionada na vela. A vela está desgastada, o que acontece com a bobina? Ela vai trabalhar forçando mais. Ela vai ter que produzir mais tensão para poder suprir essa falha da vela. Então o ideal seria trocar. Até porque, assim, em alguns carros, alguns componentes são de difícil acesso. Tem um carro aí que, para você trocar uma vela, você precisa tirar a coluna de direção. Então isso vai gerar mais custo. De repente, se você sair com o carro, e algumas semanas depois você vai ter que voltar com o carro para poder trocar a vela. Pô, mas já troquei a bobina, vai mais trabalho. Então vai gerar mais custo de manutenção. Então o ideal seria que, se pudesse, trocasse, porque trabalham num conjunto. Então a vida útil deles vão ser a mesma, né? Maravilha. Fala um pouquinho pra gente, o Fernando, da faísca múltipla, né? A tal da MSD, e qual que é a diferença, né, para uma bobina de ignição, uma convencional? Bom, vamos lá. Se a gente falar de uma bobina convencional, são essas bobinas que a gente vê aí nos carros que a gente está acostumado a ver pela rua. O carro de passeio, o SUV que tem motor do ciclo Otto, algumas picapes, né, pequenas, os utilitários pequenos que também tem motor ciclo Otto, todas elas utilizam a bobina convencional. Por quê? Porque é mais barata e atende à necessidade desses motores. Quando a gente fala em bobina MSD, são para motores que têm uma demanda maior de aceleração, exige mais potência, mais torque do motor, então necessita de uma bobina mais potente, né? E a gente parte para uma bobina que ela tem múltiplas faíscas, ou seja, ela consegue produzir mais faíscas para poder atender essa demanda de aceleração rápida, de alta potência. São motores de alta performance, né? Se a gente for falar assim de benefício, custo-benefício, obviamente que as bobinas convencionais são muito mais baratas em função de ter larga escala e também por atender esses veículos que a gente vê aí no nosso dia a dia. Já a bobina MSD, elas são bobinas específicas para motores de competição, por exemplo, que aí tem diversos controles eletrônicos, então demanda mais energia, né? Demanda uma potência maior e elas são muito mais caras. Então, o ideal assim, é ver onde que você vai encaixar cada coisa. Eu vou estar trabalhando com um carro de passeio, vou estar trabalhando com um carro aí que é no dia a dia, um utilitário de pequeno porte. Não adianta você utilizar uma bobina MSD, é você matar um pardal com uma calibre 12. Então, vou fazer um motor de competição, vou trabalhar com motor de competição. Então, é melhor você colocar a bobina mais potente em função de que ela vai te dar um rendimento muito maior de energia, né? Maravilha. Vamos aproveitar que você falou de carro de competição. Vamos explorar um pouco o seu lado piloto, né? Você também é um piloto. Fala um pouquinho disso pra gente, até também depois já pode comentar se quiser o apoio aí que a Delphi dá pra você nessa jornada aí. Então, de tanto ver meu pai com os carros de corrida ali, não tinha como não gostar, né? Então, como eu falei, quando eu era criança, a minha vida inteira foi dentro do autódromo. Eu estava triste, eu ia para o autódromo, eu estava feliz, eu ia para o autódromo. E nessas brincadeiras de carrinho de rolemã, é que nasceu a vontade de ser piloto. Só que a realidade financeira da minha família... É um esporte caro, né? É muito caro. Muito caro.
É muito caro. Então não tinha condições. E a molecada da rua gostava de futebol. E eu cheguei até a jogar futebol. Tem um time lá em Interlagos que chama Santos da Cidade Dutra. Boa. E eu jogava nos 2 times do Santos, né? Eu jogava num, eu era goleiro, e no outro eu era centroavante. Primeiro e 8 ou segundo 80, quadro. né? Primeiro e segundo O primeiro e quadro. segundo quadro, era 8 ou 80, né? Mas a vontade de ser piloto era bem maior. Mas eu, atendendo lá um desejo do meu pai, eu fui estudar. E como eu disse, eu saí de uma área financeira para montar uma oficina mecânica. Então não tinha como não gostar. E eu lembro que eu tinha uma cinquentinha, a motinha, e não sei se você é bem mais novo que eu, lógico, mas talvez você lembre, tinha um jornal chamado Segunda Mão, e tinha alguns anúncios lá. Num desses anúncios eu vi que tinha um kart. E aí eu liguei, né, e perguntei se ele trocava numa cinquentinha. Aí ele falou, troco. E aí eu esperei Já foi ousado, né? Primeiro foi ousado em propor essa troca, né? É. Mas assim, a intenção não era nem correr, a intenção era sim. brincar de vez em quando, porque realmente não tinha condições de correr. E aí eu estava esperando o meu pai para ir na Vila Matilde, e eu moro em Interlagos, hein, para buscar esse kart. E quando meu pai chegou, ele sentou no sofá e falou assim, eu não quero nunca mais saber de competição na minha vida. Aí minha mãe olhou para ele e falou, então tá, fala para esse aí, ó, acabou de comprar um kart. E aí começou a minha história dentro do automobilismo, né? Eu comecei a treinar, comecei a ir para o autódromo no sábado, pneu usado, pegava pneu que os pilotos já não queriam mais e colocava no meu kart para andar. E uns amigos do meu pai, que também era preparador, falaram, pô, teu filho anda direitinho, vamos tentar fazer uma corrida? Aí um pagou inscrição, outro pagou combustível, outro pagou não sei o quê, né? E eu fui correr. E eu me dei bem nessa corrida. E aí foi indo, eu acabei me tornando piloto. Eu parei em 90 de correr, e voltei em 2011. Já estava casado, com 2 filhas, voltei em 2011. Continuo correndo até hoje. Hoje eu tenho minha própria equipe, chama FW Motorsports. A gente participa do campeonato de marcas. E em 2022, a Delphi resolveu me patrocinar nas 100 milhas de Piracicaba. Legal. Então, eu fiz 2022, 2023 e esse ano também nós chegamos em quarto na corrida lá de Piracicaba. E a Delphi continua me patrocinando como piloto agora, né? Maravilha. Só vou voltar um pouquinho na questão da bobina e depois nós vamos falar da Delphi também, Fernando. Eu acredito que eu até já saiba a resposta, mas eu quero ouvir do profissional. A qualidade da bobina, é óbvio, ela influencia no desempenho do motor, do carro como um todo. Muito. Influencia bastante, porque assim, vamos imaginar que você tem uma bobina que tem a baixa qualidade. Você vai ter um baixo rendimento. É óbvio isso aí, né? É notável que toda vez que você coloca um componente no seu carro que não tem uma qualidade muito grande, o desempenho é muito menor. Falo isso como técnico e falo isso como piloto também. Bobina de alta qualidade é imprescindível para um sistema de ignição. É a única que vai garantir que você tenha realmente a produção de uma alta tensão, que vai te produzir uma boa faísca, que isso vai te beneficiar em baixo consumo de combustível, em potência, em torque. Ou seja, colocar coisas de baixa qualidade não adianta. O grande problema é assim, as pessoas costumam fazer a conta inicial e não a conta final. Então eu vou pagar mais barato agora. E futuramente? Quanto vai te sair esse mais barato? Porque uma bobina de baixa qualidade, por exemplo, certamente vai durar muito menos tempo que uma bobina de alta qualidade. Então a conta final não bate. É o barato que sai caro. É o barato que sai caro. Então você vai pagar mais barato agora, vai ter que pagar uma mão de obra para fazer essa substituição, para fazer toda uma análise do motor. O mecânico que é bom, que eu chamo de técnico, porque assim, eu costumo brincar nos meus cursos que a gente tem 3 categorias de profissionais que trabalham com reparação. Você tem um mecânico, que para mim é o técnico. Esse é o cara bom, é o cara que participa de curso, é o cara que vai em palestras, é o cara que procura informação. Você tem um mecânico, que é o cara que mexe. Então esse cara aí, ele acerta um diagnóstico aqui ou outro, e você tem o fuçânico, que aprendeu com o mecânico. Esse é o top. Então se você quer na mão do fuçânico, você tá na lama, né? Então se o mecânico, o técnico, ele olhar para uma bobina e falar, essa não tem qualidade, é capaz dele não montar, e ir contra o cliente. Mas tem cliente que fala, monta que eu vou vender o carro. E 2 anos depois o cara tá com o mesmo carro. O problema é, teoricamente, eu vou passar o problema pro outro, né? Mas o pior é que assim, ficou bom, tá andando. E o cara, depois de 2 anos, tá com o mesmo carro e não vendeu para ninguém. Então, não vale a pena, não vale. Eu, como piloto, como técnico,
como pessoa que acompanha os desenvolvimentos de bobina, de vela, de cabo, de sistema de injeção completo, eu afirmo, não vale a pena essa conta inicial, onde eu falo, vou gastar menos agora. No final você vai acabar gastando mais. Maravilha, ótimo toque. Vamos falar um pouquinho, pedir para você falar um pouquinho da Delphi, como começou, né, a sua parceria lá com eles, seu trabalho lá. A minha história na Delphi começou em 2018. Eu fui convidado a trabalhar na Delphi. Eu fui conversar lá, na época, com um supervisor e um gerente da área. Mas nós esbarramos no salário, né? O salário não era aquilo que eu aceitava. E então eu fui embora. Fui para São Paulo. Uns 2 dias depois me ligaram e fizeram uma contraproposta, né? As condições de trabalho já mudaram um pouco, alguns benefícios melhores. E eu resolvi aceitar. Olha, eu acho que foi assim a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. É uma empresa espetacular. Espetacular. E não é porque me patrocina, não. Porque, assim, as condições de trabalho que eu tenho na Delphi são excelentes. Ali eu consigo colocar o meu ponto de vista, eu consigo falar, dar ideias, eu sou ouvido. Né? E isso beneficia muito o colaborador. Você conseguir colocar suas ideias, algumas são aceitas, outras não são aceitas, isso é normal. Mas você ser ouvido, isso é uma coisa muito gratificante. Eu trabalho com uma equipe maravilhosa. Eu trabalho no aftermarket da Delphi, mais precisamente no departamento de pós-vendas. Então, eu faço parte da engenharia de pós-venda. E é um time pequeno, mas todo mundo muito engajado, todo mundo muito com muita vontade de fazer as coisas certas. E você trabalha com um time assim, é maravilhoso. E eu dou suporte também para alguns departamentos dentro da empresa. Né? O marketing, por exemplo, né? Eu faço os podcasts da Delphi, os vídeos. Estou aqui gravando podcast com vocês agora. Tudo com essa parceria com o pessoal do marketing também. Então, são pessoas maravilhosas para trabalhar. Então, é muito gratificante trabalhar lá. Imagino que seu dia a dia lá deve ser agitado, então, né? Porque você tá ali fazendo alguma coisa, sei lá, tá com o seu pessoal mais técnico ali, e de repente chega o pessoal do marketing que precisa de alguma informação para divulgar nos canais lá da empresa, enfim, você tem que estar ali pronto para tudo, né? A gente cria um cronograma, na verdade, né? Então, a gente vai acabando se adequando com esse cronograma, então a gente sabe exatamente o que vai fazer e quando a gente vai fazer. Não tem estresse, não tem estresse. Mas a gente tem uma correria muito grande. E eu acho bom isso, porque, olha só, eu atendo muito ao mercado de diesel. Né? E no mercado de diesel é muito dinâmico as coisas. Eu estava vindo para cá e tinha gente já me ligando que eu estou com um problema com uma máquina aqui que está saindo fumaça. Aí você tem que rebolar aí, né, para poder atender o pessoal. Né? Então é bastante agitado, é bastante dinâmico, mas é como eu gosto de trabalhar. Com cobranças, com essa agitação. Parece que é o desafio, né? É o desafio. É o desafio. E passa mais rápido o tempo também, sim, né? Com certeza. Com certeza. Fala um pouquinho das bobinas que a Delphi comercializa lá na nossa casa, na Mercadocar mesmo, né? Como é que funciona, qual o diferencial que ela tem, enfim. Olha só, as bobinas que são comercializadas na Mercadocar, produzidas pela Delphi, elas são bobinas que elas têm uma alta tecnologia. Primeiro que assim, a empresa... Essa o cara pode comprar que não vai ter problema. Não vai ter problema. Se tiver problema, tem um departamento bem competente lá para poder fazer essas análises aí. Maravilha. São bobinas que elas são produzidas com alta tecnologia. A empresa investe muito em tecnologia de ponta, sabe? Então, não só a produção da bobina em si, mas também o controle de qualidade são muito rígidos. Muito rígidos. Então, trabalhar com uma bobina Delphi, não estou falando isso aqui porque eu sou funcionário da Delphi. Sim. Não é nada disso. Eu estou falando isso aqui com pessoa que coloca um carro de corrida e testa. Então, se passou num teste com um carro de corrida, pode ter certeza, pode colocar no teu carro que não vai dar nenhum levado ao extremo, né? Exatamente. A gente sempre está ali levando o motor ao limite, né? Então, são bobinas que são muito confiáveis. E outra coisa, a Delphi já é uma empresa bem consolidada no mercado. É muito conhecido os produtos. Então, não vai fabricar qualquer coisa para colocar aí para ser vendido no mercado. Né? Não vai, de jeito nenhum. Então, esse investimento em tecnologia de ponta, nos produtos, na qualidade dos produtos, isso é visto diariamente lá. E eu acompanho isso. Então, comprar uma bobina Delphi é certeza de que você vai estar colocando na mão dos seus clientes também um produto de alta qualidade. Maravilha. Já queria aproveitar aqui, né, fazer
fazer um merchan nosso aqui, mas usando você para isso. A gente conversou um pouco ali nos bastidores ali. Você comentou comigo que é cliente da Mercado Car. Queria que você falasse um pouco disso, o que você acha da loja. E já aproveitar também, queria que você tocasse naquele ponto daquela brincadeira que você fez em relação à loja 24 horas. Que se tem um fast food, se tem qualquer outro tipo de serviço 24 horas, por que não uma loja de autopeças, né? Como é que é ser um cliente da Mercado Car? Olha só, sempre que eu preciso de uma peça, até pela proximidade da minha casa, como eu falei, eu moro ali colado do Autódromo de Interlagos, eu tenho uma loja ali em Santo Amaro, que é bem próxima, a 5 quilômetros da minha casa. Então eu dou uma ligadinha, vejo se a peça está lá, qual que é a disponibilidade, em que loja está, o preço, vou lá com o meu CPF, compro, é super rápido eu comprar lá. E já comprei diversos produtos lá, até pneu para corrida eu já comprei lá. E essa ideia de ter uma loja 24 horas é excelente, como eu estava falando, né? Hoje, se você quiser fazer supermercado de madrugada, você tem um supermercado aberto. Se você quiser comprar um remédio às 3 da manhã, você vai encontrar uma farmácia 24 horas. Quer comer um lanche? Você tem um fast food aberto de madrugada. E por que não ter uma loja que, além de você comprar a peça, você também pode levar o teu carro para fazer a manutenção? Achei excelente ideia isso. Maravilha, tá vendo aí, ó? Seu Roberto aí, o nosso dono aí, teve essa grande ideia, pessoal. A Barra Funda, a unidade da Barra Funda, 24 horas. Qualquer problema, qualquer peça que vocês quiserem, dá uma chegadinha lá. Com certeza vocês vão encontrar o que vocês precisam. Vamos fazer agora aqui já estamos caminhando para a nossa parte final aqui, ô Fernando. Vamos fazer um bate-bola, depois eu vou passar aqui o nosso contato e pedir para você deixar também os seus contatos para a galera te seguir. Qual foi o primeiro carro do Fernando? Foi um Volkswagen TL, 1974. Tava meio podrão assim, mas era a única coisa que meu pai podia dar pra gente. Falou assim, ó, vai andar com esse carro aí pra vocês aprenderem. Maravilha. Você, só voltando, fugindo um pouco desse bate-bola, você aprendeu a dirigir, então, muito cedo, né? Por tá sempre ali acompanhando seu pai, né? 11 anos de idade eu já tava manobrando os carros dentro da oficina do meu pai. Maravilha. Vamos voltar aqui pra nossa pegada do bate-bola. Qual que é o carro dos sonhos do Fernando? Seria uma Ferrari Stradale, né? Essa seria... É igualzinho o TL, né? Pesado. É Ferrari, né? Ferrari. E qual que é o maior sonho do Fernando? Pode ser pessoal, profissional, fica à vontade para explorar isso aí. O meu maior sonho é eu continuar sendo eu, da forma como eu sou, do jeito como eu sou. E se eu puder levar o conhecimento que eu tenho para as pessoas da forma mais natural possível, que é a maneira como eu gosto de ser, já está ótimo. Tendo saúde, tendo trabalho, esse é o meu sonho. Maravilha. A sua maior inspiração para estar nesse ramo que você está hoje, sem dúvida, foi o seu pai. Foi meu pai. Certo? Papaizão aí, ó. Maravilha, hein? Pena que ele já se foi, né? Vai fazer 13 anos que meu pai Mas você partiu. é o legado, né? Você e outras pessoas que fizeram, com certeza, parte ali do entorno ali que vocês cresceram. Com certeza. É o legado que continua para sua família aí. Deixa uma mensagem aí pra gente aí, Fernando, uma mensagem motivacional, às vezes para aquela pessoa que tá meio perdida, ou alguém que quer desistir de alguma coisa, ou até mesmo algo que você queira falar aqui que não foi perguntado. O espaço é seu agora. Olha, eu sempre na minha vida, eu procurei colocar a vontade, a fé e Deus em tudo que eu faço. Então, se eu puder deixar uma mensagem aqui positiva, seria exatamente essa. Não desista dos seus objetivos nunca, jamais. Mas sempre coloque assim, a vontade, a fé e Deus. Porque de alguma forma você vai alcançar o teu objetivo. Porque essa é a base de todo o sucesso. Bonito. Pessoal, @Mercadocar Oficial para seguir a gente, para acompanhar esse programa na íntegra aí, que foi muito legal, foi uma verdadeira aula. Vou pedir também, Fernando, deixar os seus contatos. Passa, por favor, aí o @, aí o Instagram, não sei se tem canal no YouTube. Fala um pouquinho pra gente aí, Fernando. Eu tenho o meu pessoal, né, que é o Fernando Marque Oficial. E tenho também o da equipe, que é FW Motorsports _. Maravilha. E para fechar com chave de ouro, para te deixar um pouco mais feliz, a Mercadocar preparou uma surpresa aqui para você, ó. Aqui, garoto. Para você cuidar dos seus carros aí, ó. Poxa, que bacana. O carro ficar bonitão, certo? Faça um bom uso aí. Presente da Mercadocar para você. Já agradecendo também a Delphi por ter cedido aqui, indicado, né, o Fernando pra gente. Pessoal, obrigado, viu, Fernando? Eu que agradeço, em nome da Delphi, por estar aqui, passar um pouco de conhecimento. E obrigado pelo presente, vai ser muito bem utilizado. Maravilha, com certeza o seu conhecimento foi muito abrangente, a galera vai gostar. Gente, esse foi mais um episódio do Podcar. Até a próxima.